Nosso bom dia e boas-vindas a todas e todos. A nossa última reunião do ciclo de estudos do ano, retomando Savitri, o livro 7, o livro do Yoga, canto 6, Nirvana e a descoberta do todo negador, do absoluto todo negador. Na preparação do que seria o material de hoje, a previsão seria retomar do último canto, do último quadro que ouvimos na reunião anterior, e daí prosseguir. Na preparação da sequência, eu me dei conta de que é, de certa maneira, como que impossível dissociar a passagem que veio antes da que virá na sequência. Na verdade, os quatro primeiros quadros, eles constituem uma unidade que, de certa maneira, a meu ver, não deveria ser desfeita. Então, optei no final por fazer a reapresentação dos três primeiros quadros e complementando com o quarto, que não havia ainda sido apresentado, então formando este conjunto dos quatro primeiros, que, como disse no meu entender, formam uma unidade indissociável, e acredito que isso vai ficar claro na apresentação. Como eu disse antes, nós vamos ouvir os quatro primeiros quadros, retomando os três primeiros e acrescentando um último. E aí existe uma sequência que me pareceu que seria útil destacar, como nesse esquema antes da apresentação propriamente dita, porque nós temos uma alternância muito clara, sol-noite, sol-noite, ou luz, escuridão, mas de maneira diferenciada. Então, no primeiro quadro, a, a, o sol como a afirmação do círculo dourado de uma vida soberana, da vida espiritual eterna e infinita, como sendo a realidade que subjaz a tudo e se sobrepõe a tudo, mesmo as aparências que eventualmente sejam de negação, da própria morte, inclusive. O quadro seguinte, a noite, então é onde surge a voz da noite, vindo de baixo do abismo, a voz da noite, da negação absoluta, da morte. No quadro 3, o retorno, a voz o sol, a voz da luz após a voz da noite. A voz que reafirma a realidade espiritual da existência e que vai definir como um comando a Savitri de que linhas de disciplina ela deve assumir na realização do seu yoga. E por último, novamente a noite. Mas aqui um outro aspecto da noite, não mais a voz da noite, a noite silenciosa. O recolhimento na noite silenciosa ao recôndito da alma. Então retomamos com uma passagem do poema: corpo próximo ao corpo, alma próxima à alma, movendo-se como se por um único fôlego e vontade, eles estavam enlaçados no circular único de seus dias, unidos pela atmosfera invisível do amor, inseparáveis como a terra e o céu. Assim, por um tempo ela trilhou a senda dourada. Este era o sol que antecede a noite abismal. Então, rapidamente, no contexto da narrativa do poema,
Sabemos que Savitri havia escolhido unir-se ao príncipe Satyavan, mesmo sabendo que ele estava fadado a morrer no intervalo de um ano após a união. Ainda assim, ela insiste e mantém o seu propósito, eles se unem, mas ao longo de todo o tempo ela vai viver com ele na ermida, onde ele morava com os pais, exilados. É, Durante todo esse tempo, ela vivia sob a sombra daquele vaticínio, daquela predição que havia sido anunciada pelo sábio celestial Narada. Então ela sabia que isto iria se cumprir, e cada dia, cada hora, cada minuto a mais, essa angústia crescia. Até que num dado momento ela tem uma experiência, estava ao lado de Satyavan, e tem uma experiência em que este véu da aproximação da morte, do destino de Satyavan, ele se dissolve e ela vê por detrás daquele véu da realidade aparente, aparentemente inegável da morte, ela vê a realidade de um sol, não mais o orbe escuro sobre a cabeça de Satyavan, mas o sol de uma existência soberana. Então, após essa experiência, por algum tempo eles vão viver, não mais agora sob a angústia da sombra da morte que se aproxima, mas essa vivência de uma realidade solar, luminosa, feliz. Mas o poema já antecipa que era apenas um sol que antecede uma noite abismal. Assim, por um tempo ela trilhou a senda dourada. Este era o sol que antecede a noite abismal. Então vem a música, ela vai concluir com uma passagem cantada em sânscrito, uma passagem do Rig Veda. Ele é como um Deus sustentando um mundo, e ele habita a terra como um rei bondoso e amigável. Ele é como uma companhia de heróis postada à nossa frente, residindo em nossa casa. Ele é como uma esposa irrepreensível, bem amada de seu Senhor. Então, aqui eu acho que vale observar que por detrás dessa sequência de imagens que o, o Rishi, o vidente, que escreveu estes versos do Veda, ele atribui a essa presença do ser divino estes atributos, essas qualidades, mas que tem uma sequência, podemos identificar aqui, uma sequência de aproximação à realidade humana. Então, primeiro, ele é o Deus que sustenta o mundo, que sustenta o universo, o Criador que sustenta essa dimensão espiritual universal, que criou e sustenta o próprio mundo. Um passo de aproximação, mas ele habita a Terra, e não como um juiz severo ou distante, insensível, mas como um rei bondoso e amigável. Mais próximo ainda, mais do que ou além do Deus Criador universal que sustenta o mundo, o Rei que rege sobre a criação terrestre como um Rei bondoso e amigável, ele agora está mais próximo, ele é como uma companhia de heróis postada à nossa frente. Então ele assume uma forma humana como uma guarda que vai nos proteger, e essa guarda está em nossa própria casa. Mais próximo do que isso, ele é como uma esposa irrepreensível, bem amada de seu Senhor. Então, ele é o Deus que sustenta tudo, ele é o Rei que rege toda a criação, mas ele é essa companhia de heróis que está postada próxima e que nos protege e defende, e ele está ainda mais próximo, é o companheiro, a companheira que
de maneira irretocável, irrepreensível, se coloca ao lado de cada um de nós. A passagem que será falada pela mãe, acima da cabeça querida de Satyavan, ela não via agora o orbe escuro e letal do destino. Um círculo dourado em torno de um sol místico desvelou para sua visão pressagiadora, recém-nascida, a circularidade cíclica de uma vida soberana. Então, a experiência que mencionamos, que como que retirou o véu que recobria a visão, a percepção dela de que tudo era a sombra daquele orbe escuro e letal do destino, essa experiência que retirou este véu, como que também despertou nela um poder de visão, de presságio, de antecipação. E esta visão não apenas revela a presença deste círculo dourado em torno de um sol místico, mas como que dá a ela a visão, a compreensão dos ciclos que regem essa vida soberana, essa vida solar, espiritual, que é regida por ciclos que como que circulam. Então, algo que talvez seja uma expressão, ou da qual a expressão das órbitas que regem a, a relação entre os astros no cosmos seria como que uma expressão, esta circularidade cíclica de uma vida soberana. Acima da cabeça querida de Satyavan, ela não via agora o orbe escuro e letal do destino. Um círculo dourado em torno de um sol místico desvelou para sua visão pressagiadora, recém-nascida, a circularidade cíclica de uma vida soberana.
यः पृथिवीर्विश्वधायामुपेक्षेति हितमित्रो न राजा पुरः सदः शर्मसदो न वीरा अनवद्या प्रतिजुष्टेव नारि। Above the cherished head of Satyavan, she saw not now fate's dark and lethal hold. A golden circle round a mystic sun disclosed to her newborn predicting sight the cyclic rondure of a sovereign life. देवो न यः पृथिवीर्विश्वधायामुपेक्षेति हितमित्रो न राजा पुरः सदः शर्मसदो न वीरा अनवद्या प्रतिजुष्टेव नारि। Um dia, enquanto ela se assentava em profunda, feliz contemplação, estremecendo ainda com o forte abraço de seu amado, e fazia de sua alegria uma ponte entre a terra e o céu, um abismo de súbito escancarou-se por debaixo de seu coração. É chegado aquele momento, então, em que o poema antecipou, quando diz que ela vivia aquela experiência da existência ensolarada antes que se apresentasse a noite abismal. Um abismo de súbito escancarou-se por debaixo de seu coração. Um vasto medo inominado devorou seus nervos, como devora a fera selvagem sua presa semi-morta. Aquilo não parecia ter um covil de onde emergira. Não era dela, mas oculta estava sua causa não vista. Precipitando-se então, veio sua fonte vasta e temível. Então emergiu aquela presença, primeiro como um medo indefinido, inominado, que se apoderou dela, dos seus nervos. Com esta imagem forte que Sri Aurobindo usa, como uma fera selvagem que devora sua presa semi-morta. Mas, diferentemente de uma fera, ela não tinha um covil, então não era uma existência individualizada, e não era, no fundo, na realidade, não era dela pessoalmente. Então, isto tinha uma causa que ela não via, não divisava, oculta, mas que então se apresentou. Precipitando-se, então, veio sua fonte, vasta e temível. Um horror sem forma,
com asas disformes, infindas, um horror sem forma, com asas disformes, infindas, permeando o universo com seu hálito perigoso, uma escuridão mais densa do que poderia a noite suportar, envolveu os firmamentos e apoderou-se da terra. Uma onda rolante de morte silenciosa, ela veio recurvando-se sobre a margem distante do globo abalado, apagando o firmamento com seu avanço enorme. Ela quis expurgar o asfixiado e angustiado ar e findar com a fábula da alegria da vida. Então é como se em algum nível da existência cósmica existisse também essa dimensão dessa negação absoluta, que Shri Aurobindo vai utilizar aqui diferentes imagens para como que nos dá uma aproximação do que seria essa realidade cósmica. Ele nos diz é algo que é de uma escuridão que é mais densa do que a própria noite é capaz de suportar. E isso pode assumir uma dimensão cósmica, envolveu os firmamentos e apoderou-se da terra. Uma onda rolante de morte silenciosa, ela veio recurvando-se sobre a margem distante do globo abalado. Então aqui a imagem de que isto vem não apenas como uma presença, como uma nuvem que envolve, mas vem como uma onda que vai se sobrepor, se apoderar de tudo e virar depois em ondas sucessivas. A música que Sunil criou para como que ilustrar essa passagem torna isso muito muito presente. Esta sucessão incessante de novas ondas, de escuridão sobre escuridão, de ameaça sobre ameaça. Apagando o firmamento com seu avanço enorme, ela quis expurgar o asfixiado e angustiado ar e findar com a fábula da alegria da vida. Então é como se houvesse em algum lugar oculta a fonte de um princípio de negação da própria vida, como se todo o processo, toda a aventura, que é a revelação, a manifestação progressiva da vida, encontrasse aqui como que um obstáculo quase que intransponível, algo que vai buscar negá-la na sua própria essência, na sua própria origem. Aquilo parecia proibir o próprio ser de Savitri, abolindo tudo porque sua natureza vivia, e labutou por enodoar seu corpo e sua alma. Um arrebatamento de algum semivisto invisível, um oceano de terror e de poderio soberano, uma pessoa e negra infinidade. Então aquela sombra parecia como que lançava uma interdição sobre tudo aquilo que era como que a razão de ser, a motivação de Savitri, a aspiração, a, a busca pela consciência, pelo amor, pela alegria, tudo isso era como que negado e a própria existência dela enquanto pessoa, enquanto ser individual, era como que colocada em dúvida. Isso lançava como que nódoas sobre a própria realidade e razão de ser da existência corporal e da existência da essência, da presença interior. Isto vinha como um arrebatamento de algum semivisto invisível, era algo que apenas se entrevia, mas não se mostrava por inteiro, um oceano de terror e de poderio soberano, ao mesmo tempo uma pessoa, então isso se individualizava, mas era, ao mesmo tempo tinha uma dimensão como que de infinidade, só que uma infinidade negra, de negação da própria luz.
Aquilo parecia gritar para ela, sem pensamento ou palavra, a mensagem de sua escura eternidade e o significado medonho de seus silêncios. De dentro de alguma soturna, monstruosa vastidão erguida, de dentro de alguma profundeza abismal de pesar e medo, imaginada por algum cego self indiferente, uma consciência de ser sem sua alegria. Então, isso era a própria negação da essência da consciência de ser, que aprendemos com Sri Aurobindo, é da natureza de Sat Chit Ananda, a existência, consciência e deleite, beatitude, alegria. Então, isso era como que a negação absoluta de tudo isso. Vazia de pensamento, incapaz de beatitude, que sentia a vida como vazia e, em parte alguma, encontrava uma alma, uma voz para a muda angústia do coração, expressou um duro sentido de palavras não ditas. Em suas próprias profundezas, ela ouviu o pensamento não proferido, que fez irreal o mundo e tudo o que a vida significou. Então, a negação absoluta, e não apenas a negação como nós eventualmente a experimentamos como um momento de dúvida, um momento em que alguma coisa em nós questiona, ou um sentimento, uma nuvem que tolda a percepção da vida enquanto algo que traz em sua essência a alegria, o deleite, o sentido de existir, mas aqui não, aqui era como se fosse uma negação em nível cósmico, como se houvesse uma dimensão cósmica que negasse tudo e que mostrasse uma irrealidade do mundo e de tudo aquilo que no mundo, na Terra, está em vias de desenvolvimento, o jogo da vida, da evolução, tudo isso, o significado de tudo isso é absolutamente negado. Então, a voz da noite: quem és tu que clamas por tua coroa de vida separada, a ilusão da realidade de tua alma e divindade pessoal sobre um globo ignorante, no corpo animal de um homem imperfeito? Não esperes ser feliz num mundo de dor e não sonhes, ouvindo a palavra não falada e deslumbrada pelo raio inexprimível, transcendendo o mudo reino do supraconsciente. Então, observamos um aspecto significativo dessa fala, que ela começa por negar a realidade da existência separada, da existência individualizada. Quem és tu que clamas por tua coroa de vida separada? A ilusão da realidade de tua alma e divindade pessoal sobre um globo ignorante no corpo animal de um homem imperfeito? Então começa por negar a realidade de uma existência interior que busca se expressar e se manifestar através das formas terrestres, num corpo que surgiu de uma herança animal, mas através da qual a natureza busca criar condições de manifestação dessa dimensão interior. Essa voz nega a existência dessa dimensão interior. Não espere ser feliz num mundo de dor. Então, a afirmação da realidade inexorável de que o mundo é de sofrimento e para o sofrimento. E não sonhes, ouvindo a palavra não falada e deslumbrada pelo raio inexprimível, transcendendo o mudo reino do supraconsciente, dar um corpo ao incognoscível, ou por uma sanção ao deleite de teu coração,
sobrecarregar com beatitude o supremo silencioso, imóvel, profanando sua desnuda santidade sem forma, ou chamar para dentro de tua câmara o divino e com Deus te sentares, saboreando uma alegria humana. Aqui percebemos como esta negação ela tem um propósito muito claro, muito definido. Ela quer negar para Savitri a realidade e a validade da própria missão para a qual ela nasceu, que é não apenas encontrar a sua dimensão interior, mas de criar as condições para que aqui, sobre a Terra, e a partir dessa criação imperfeita da Terra, algo da dimensão do interior e mesmo do espiritual, do supremo, possa se manifestar. E não apenas se manifestar, mas como que transfigurar, transformar esta Terra. É o que essas últimas linhas sugerem, profanando sua desnuda santidade sem forma, ou chamar para dentro de tua câmara o divino, e com Deus te sentares, saboreando uma alegria humana. Diz como se dissesse ela, não ouses, como que chamar o divino para dentro da câmara da existência humana, que é como que o sentido, a realização, a consumação da própria realidade terrestre e da manifestação espiritual a partir dela, como Shirorubim e a mãe nos anuncia. Ou seja, a manifestação plena do divino na matéria. Isso aqui, essa voz busca com que interditar para o sábio. É como um eco, podemos aqui nos permitir essa liberdade de fazer a associação, como naquela passagem da existência do Cristo, o Avatar, quando no deserto ele é tentado pelo demônio e o demônio traz a ele a dúvida sobre a sua realidade, o sentido da sua missão, do seu trabalho. Então, de certa maneira, é aqui essa voz como que buscando dissuadir Savitri de qualquer ilusão de que haja a possibilidade de uma manifestação do divino aqui na Terra. Tudo eu criei, tudo eu devoro. Eu sou a morte e a escura, terrível mãe da vida. Sou Kali, sombria e desnuda no mundo. Sou Maia e o universo é minha farsa. Com meu fôlego eu destruo a felicidade humana e mato a vontade de viver, a alegria de ser, para que tudo retorne para dentro do nada e permaneça somente o eterno e o absoluto. Então ela se identifica agora como sendo a própria morte, como sendo Kali, a divindade que destrói, que devora a criação e as criaturas. Ela se anuncia como sendo Maya, o véu da ilusão, mas não apenas a ilusão, ela usa um termo extremamente forte, o universo é minha farsa. Então não apenas um véu ilusório, mas uma farsa. A farsa é algo que é encenado por um farsante. É a própria falsidade, a própria mentira, que como que o universo é como expressão de falsidade e mentira. Com meu fôlego eu destruo a felicidade humana e mato a vontade de viver, a alegria de ser, para que tudo retorne para dentro do nada e permaneça somente o eterno e o absoluto. Então aqui não é a visão da morte como um fator de renovação na economia da vida, mas a morte como uma realidade última, que destrói, que reabsorve para dentro do nada tudo o que foi criado. Ela não nega a existência de um eterno e de um absoluto, mas ela não vê, ou como que nega a possibilidade de que haja qualquer conexão entre este eterno e absoluto e a criação aqui embaixo, que é fruto desta criação da própria morte para depois ser por ela devorada.
pois somente o eterno vazio pode ser verdadeiro. Tudo o mais é sombra e lampejo na taça brilhante da mente. A mente, espelho vazio em que a ignorância vê uma figura esplêndida de seu próprio falso céu, e sonha que vê um glorioso, sólido mundo. Então, se há um eterno, é um eterno vazio. Tudo mais é criação, é projeção, é sombra e lampejo na taça brilhante da mente. A mente que é, nesta visão, um espelho vazio, em que a ignorância vê uma figura esplêndida de seu próprio falso céu. Então, tudo aquilo que a mente vê como manifestação no mundo, de uma criação no mundo, é a projeção da ignorância que projeta no espelho vazio o seu próprio falso céu. E se engana e se ilude acreditando que vê aí um glorioso e sólido mundo. Então, um mundo que a mente começa a buscar entender, que a mente identifica na sua multiplicidade infinita, gloriosa, ela afirma, é ilusão. Ó alma, inventora dos pensamentos e esperanças do homem, tu mesma, a invenção do fluxo do momento, centro da ilusão ou sutil ponto ápice, conhece-te por fim a vã existência festa. Uma sombra do absoluto negador, a escuridão intolerante moveu-se em onda, recuando, e refluiu nela a voz formidável. Então, a primeira palavra, assim como a última palavra desta voz da noite, da voz da morte, é dirigida à alma, buscando convencê-la da ilusão de uma existência separada, buscando convencê-la de que a única existência real está fora deste campo de manifestação, de sofrimento, de ilusão, buscando convencê-la a desistir da sua empreitada, da sua missão aqui. Ó alma inventora dos pensamentos e esperanças do homem, tu mesma a invenção do fluxo do momento, centro da ilusão ou sutil ponto ápice, conhece-te por fim, a vã existência cessa. Uma sombra do absoluto negador, a escuridão intolerante moveu-se em onda, recuando, e refluiu nela a voz formidável. Então essa voz que veio de baixo, emergiu como onda recua, e como onda reflui, e nela essa voz também recua e reflui. Mas ela deixou atrás, devastado, o ser interior de Savitri. Um árido silêncio pesou sobre seu coração, seu reinado de deleite não mais existia. Somente sua alma remanesceu, seu palco esvaziado, esperando pela desconhecida vontade eterna. Então, nossos momentos de dúvida, de enfraquecimento, nos dão talvez uma pálida percepção do que deve ter sido essa experiência para ela, porque na dimensão do ser dela, isto veio como uma negação do próprio sentido da realidade cósmica e do próprio sentido da missão para a qual ela havia nascido. Então, o que ficou atrás, quando essa voz refluiu, foi esta desolação, essa devastação. Mas ainda assim,
algo nela permaneceu à espera. Somente sua alma remanesceu, seu palco esvaziado, esperando pela desconhecida vontade eterna. Então vem aqui a retomada de partes desta fala, desta manifestação da noite, da morte. A música que Sunil criou, ela tem muito desta imagem das ondas. Então ela vem como que em ondas que se sobrepõem de forma incessante, sem permitir que haja um fôlego, uma respiração, uma retomada, angústia maior sobre angústia, escuridão maior sobre escuridão. Um dia, enquanto ela se assentava em profunda, feliz contemplação, um abismo de súbito escancarou-se por debaixo de seu coração. Um horror sem forma, com asas disformes, infindas, permeando o universo com seu hálito perigoso, uma escuridão mais densa do que poderia a noite suportar, envolveu os firmamentos e apoderou-se da terra.
Once, as he sat in deep felicitous muse, an abyss yawned suddenly beneath her heart. A formless dread with shapeless, endless wing, filling the universe with its dangerous breath. A denser darkness than the night could bear enveloped the heavens and possessed the earth. Então, das alturas, uma voz maior desceu, a palavra que toca o coração e encontra a alma. A voz da luz, depois da voz da noite. O grito do abismo atraiu a resposta do céu, um poder de tempestade caçado pelo poder do sol. Aqui é sugerido como que uma dinâmica que fez com que, depois daquele grito que emergiu do abismo, isso como que gerasse, ou quase que como que forçasse uma resposta do alto. Uma dinâmica, então, a dinâmica que faz com que a cada chamado de baixo haja uma resposta de cima, também neste caso, parece ter prevalecido. E a esta voz da noite que se ergueu negando tudo, vem uma resposta do alto. E essa resposta vem não apenas com
a presença, o poder do alto, da luz, mas ela vem como esse poder de tempestade, que como que vai afastar, afugentar, desculpem, o poder do sol que vai afastar, como o caçador que persegue a presa, ele vai atrás até afugentar o poder de tempestade que a voz da noite havia criado. Então, das alturas, uma voz maior desceu, a palavra que toca o coração e encontra a alma. Observamos que a fala da noite havia sido dirigida à mente, de certa maneira, à alma, mas também à mente. Ela insistiu em colocar, fazer abrir a mente à percepção da sua própria limitação, da sua própria ilusão, da ilusão que a criara. Esta voz do alto não se dirige à mente, ela vai tocar o coração e vai ao encontro da alma. A voz da luz depois da voz da noite. O grito do abismo atraiu a resposta do céu, um poder de tempestade caçado pelo poder do sol. Ó alma, não desnudes teu reino para o inimigo. Consente em ocultar tua realeza de beatitude, para que o tempo e o destino descubram suas avenidas e batam com trovejantes pancadas aos teus portões. Oculta, enquanto podes, teu tesouro de céu separado, atrás das muralhas luminosas de tuas profundezas, até que de um império mais vasto ele se torne parte. Então, a primeira fala, a primeira admoestação desta voz à alma é no sentido de que ela se resguarde, se proteja. E aqui, em toda essa passagem, tem ainda uma linguagem, de certa forma, bélica, de confronto, de forças que se opõem e se confrontam. Então, ela diz, não desnudes teu reino para o inimigo. Consente em ocultar tua realeza de beatitude, para que, ou talvez uma melhor tradução, antes que o tempo e o destino descubram suas avenidas e batam com trovejantes pancadas aos teus portões. Então, mesmo nela, o ser interior, a alma que desabrocha, ainda inicialmente, tem ainda algum nível de vulnerabilidade, de fragilidade. Nós podemos compreender bem isso se, de novo, retomamos o exemplo do botão da flor, que num primeiro momento é uma existência muito frágil, tanto que ele primeiro emerge recoberto pelas sépalas, que só depois vão permitir que as pétalas comecem a emergir, a desabrochar. Ou a formação da ave no ovo, todo o seu período de formação é passado na proteção da casca do ovo. Só quando a ave está pronta para se colocar diante da existência e dos obstáculos que a existência coloca, ela então vai emergir do ovo. Então, da mesma forma, essa existência interior precisa de algum grau inicial de proteção, ela não deve ser de imediato exposta. Aqui nessa sequência, antes que o tempo e o destino descubram suas avenidas e batam com trovejantes pancadas aos teus portões. Então virá um momento em que tempo e destino irão bater aos portões. Mas esse deve ser o momento certo, e isso não deve acontecer de forma prematura. Oculta, enquanto podes, teu tesouro de céu separado. Então, observamos como esta voz aqui faz um contraponto. A voz da noite,
a primeira coisa que ela fez foi negar a existência do self separado, a existência, a realidade a necessidade da individualização, por assim dizer, que vai emergir a partir da manifestação de cada centelha em separado. Então, isto é um tesouro que, enquanto for necessário, deve ser protegido, deve ser resguardado, atrás das muralhas luminosas de tuas profundezas. Então, nas profundezas do ser verdadeiro, o que reina é a luz. Então, mesmo lá, o que protege são muralhas de luz, até que de um império mais vasto ele se torne parte. Então, ainda permanece aqui a imagem de poderes, de forças que se contrapõem. Ele fala de um império mais vasto do qual este tesouro de céu separado deve se tornar parte. Então, nós ouvimos quando Shri Aurobindo e a Mãe nos antecipam passos da realização interior, primeiro a realização do psíquico, que vai depois, então, possibilitar o estágio seguinte, que é a da realização espiritual. Então, é quando este self em separado vai poder unir-se a uma dimensão mais vasta, a dimensão do universal, do espiritual. Então, quando houver esta união, esta identificação que permita ao self separado identificar-se, unir-se a este império mais vasto, aí ele estará pronta a, a se colocar, mesmo diante das forças que se opõem. Porém, não para si somente é o self conquistado. Não te quedes contentada com um único reino conquistado. A tudo te aventures para fazer tua a totalidade do mundo, para irromper em reinos mais vastos. Volta tua força. Não temas nada ser, para que possas ser tudo. Assente ao vazio do Supremo, para que tudo em ti possa alcançar seu absoluto. Então, esta voz, já desde o início, mas de maneira cada vez mais clara, ela vai como que é como se fosse a voz do mestre interior ou do mestre universal que viesse para como que dar a Savitra as linhas do seu processo de disciplina interior, de realização de yoga. Então, a primeira indicação é de que ela encontre, realize em plenitude essa dimensão individual, individualizada, do psíquico. Mas ela, imediatamente em seguida, já antecipa que essa conquista, mesmo dessa dimensão individualizada, ela não tem como beneficiário único a própria pessoa. Mas essa é uma primeira etapa. Não te quer descontentada com um único reino conquistado. Aqui é interessante, antes de prosseguirmos, tentarmos fazer algum paralelo. Aqui esta voz está dando as linhas do Yoga de Savitri. Savitri, sabemos, é um avatar da Mãe Divina, que nasceu, foi projetada para dentro da existência com a missão de como que resgatar a criação da sua sujeição à ignorância, ao sofrimento, à morte. Então, são as linhas de uma disciplina extrema, radical, que é dada a um avatar. Mas vamos tentar, de alguma forma, perceber de que maneira, pelo menos um eco disso, pode se refletir no nosso próprio processo de cada um de nós, pessoas comuns. A tudo te aventures para fazer tua a totalidade do mundo, para irromper em reinos mais vastos, volta tua força.
Então, até aqui é como que o desdobramento lógico, a consumação daquele processo que começou com a realização interior, do mais recôndito da alma. Mas não, ela não deve se contentar em realizar-se plenamente, mas deve buscar a ampliação, deve se aventurar. Então, de novo, a aventura que a própria natureza empreende na criação, este ser individual desperto deverá empreender na busca, no desbravamento, na descoberta e desbravamento de novas dimensões de consciência e de ser, até que a totalidade do mundo, a totalidade do mundo exterior, como das dimensões interiores, seja posse, seja como que campo que a consciência individual pode abranger. Então, aqui a consumação, a plenitude da realização individual é chegar a abranger essa totalidade. Para irromper em reinos mais vastos, volta tua força. Mas agora vem como que a aparente negação disto. Não temas nada ser para que possas ser tudo. Então, ao mesmo tempo em que ela como que a incentiva a ir a ampliar a sua consciência, a sua força, até que ela possa abarcar o mundo, a totalidade das coisas, ela imediatamente a coloca diante da realidade, de que para ser tudo ela tem que consentir em ser nada. Consente com o vazio do Supremo. Uma dimensão do Supremo que é um oco, um vazio aparente, mas que contém tudo, onde está a potencialidade de tudo. Mas para ser essa potencialidade de tudo, ela tem que consentir em ser este vazio. Essa é a condição para que tudo nela alcance seu absoluto. Então, um paradoxo aparente, né, para que tudo no ser chegue ao seu absoluto, ele tem que aceitar esta aparente, pelo menos, negação de tudo. Ser nada para tudo ser. Aceita ser pequena e humana sobre a terra, interrompendo tua divindade recém-nascida, para que o homem possa descobrir em Deus seu self pleno. Se por tua causa somente tivesses vindo um espírito imortal para dentro do mundo mortal, para descobrir teu reino luminoso na escuridão de Deus, no reino do inconsciente, uma estrela reluzente, uma porta na ignorância aberta para a luz, por que terias, em absoluto, qualquer necessidade de vir? Então, aqui de novo, ela se dirige ao Avatar. Ela que sendo uma projeção, uma porção do ser divino, da mãe divina projetada, precisa aceitar a sua condição humana, ser pequena e humana sobre a Terra. Aqui, mais uma vez, a Terra aparece em minúsculo, porque entendo que ele não se refere especificamente ao planeta Terra, mas a essa dimensão da realização material física, do plano físico, do plano terrestre. Interrompendo tua divindade recém-nascida, para que o homem possa descobrir em Deus seu self pleno. Então, aqui a afirmação da missão, que depois essa voz vai reafirmar em outros termos, de que a realização dela, do Avatar, é uma pré-condição para possibilitar que um dia o homem, a humanidade, realize também aqui a plenitude do ser divino. Então, essa passagem que vem agora, que vai mostrar que ela não vem apenas por seu próprio benefício, porque para isso ela não precisaria ter vindo. Ela já vem de uma dimensão, veio de uma dimensão onde a totalidade é digamos, o dom nativo do ser. Ela não precisaria nascer para descobrir e vivenciar isso se fosse apenas por seu bem e benefício pessoal.
Se por tua causa somente tivesses vindo, um espírito imortal para dentro do mundo mortal, para descobrir teu reino luminoso na escuridão de Deus, no reino do inconsciente, uma estrela reluzente, uma porta na ignorância aberta para a luz, porque terias, em absoluto, qualquer necessidade de vir? Desceste para dentro de um mundo em luta para auxiliar uma raça mortal, cega e sofredora, para abrir para a luz os olhos que não podiam ver, para trazer para baixo a beatitude, para dentro do coração do pesar, para fazer de tua vida uma ponte entre a terra e o céu. Se o universo em labuta deves salvar, sente como teu o vasto sofrimento universal. Então, aqui a voz da luz reafirma aquilo que a voz da noite dissera. O mundo é um mundo de luta, um mundo de dor. Mas ela desceu para dentro dele para auxiliar a raça ou a criação como um todo, mas sobretudo aquilo que a natureza conseguiu fazer emergir como uma espécie semiconsciente ou consciente, a dimensão da consciência no nível humano, que é uma raça mortal, cega, ainda em grande medida ignorante, desconhece o sentido, a razão de ser de si, das coisas, e sofredora. Sobretudo porque não conhece o sentido e o porquê das coisas e da lei que ainda rege do sofrimento. Para abrir para a luz os olhos que não podiam ver. Então, ela vem auxiliar esta raça cega, abrindo os olhos para a luz. A raça que sofre, ela vai auxiliar, trazendo para baixo a beatitude, para dentro do coração do pesar. Então, como que existe uma dimensão do pesar, do sofrimento da criação, que como que transcende a própria criatura. E é para dentro desse coração do pesar da própria criação, para além das criaturas, que ela deve trazer a beatitude e a alegria. Para fazer de tua vida uma ponte entre a terra e o céu. Então, não apenas aquela porta, como na passagem anterior, a porta aberta no campo da ignorância para a luz, mas uma ponte. Ela deve estabelecer uma ponte. Uma ponte é uma via de passagem entre a terra e o céu, entre o céu e a terra. Ela deve ser, a vida dela deve estabelecer esta conexão, esta ponte. Se o universo em labuta deves salvar, sente como teu o vasto sofrimento universal. Então aqui talvez o cerne, o segredo da grandeza da missão do Avatar. Ele não vai se postar na margem da criação com uma varinha mágica com a qual ele vai transfigurar e transformar o sofrimento em beatitude, em alegria. Ele deve primeiro identificar-se por inteiro, não apenas com o seu próprio sofrimento, mas com o vasto sofrimento universal. Se é para que ele salve o universo em luta, em sofrimento, em labuta, ele tem que sentir a vastidão do sofrimento universal como sendo dela própria. Tu deves suportar a tristeza que clamas por curar. O doador do dia deve caminhar na noite mais escura. Aquele que deve salvar o mundo precisa compartilhar de sua dor. Se não conhece o pesar, como pode ele encontrar a cura para o pesar? Se distante ele caminha acima da cabeça do mortal, como irá o mortal alcançar aquela senda, por demais elevada?
Nesta passagem, de certa forma, uma reverberação, uma outra expressão de percepções de uma meditação profunda que havíamos ouvido lá no livro 6, no canto 2, quando o poeta se debruça sobre a questão do sofrimento e da dor, da criação. E lá tem uma passagem extensa onde ele vai falar justamente do avatar, da missão daqueles que nascem com a missão de como que auxiliar ou fazer com que a criação dê um passo a mais em direção à sua libertação do jugo do sofrimento, da dor e da morte. Cada avatar traz consigo essa missão. E é uma passagem na qual ele fala como que da condição da avataridade, ou seja, do avatar como um todo, mas tem uma passagem que ele vai falar de forma bem explícita, ele vai usar as imagens de momentos, de episódios da paixão do Cristo, do Getsemane, do jardim, da agonia, do Calvário. Então, como se ali tivesse sido a expressão de como o avatar tem que assumir e, eventualmente, atravessar todo o sofrimento da criação para auxiliá-la, resgatá-la. Aqui, essa dimensão é trazida para a experiência particular de Sally. Então, mas a ela é dito da mesma maneira, que ela tem que assumir o sofrimento, a dor da criação para, desta forma, poder auxiliá-la. Tu deves suportar a tristeza que clamas por curar. O doador do dia deve caminhar na noite mais escura. Aquele que deve salvar o mundo precisa compartilhar de sua dor. Se não conhece o pesar, como pode ele encontrar a cura para o pesar? Se distante ele caminha acima da cabeça do mortal, como irá o mortal alcançar aquela senda por demais elevada? Então, aqui nessa passagem, fica claro que a missão do Avatar não é apenas como que infundir na consciência geral uma outra possibilidade, mas ele deve constituir também um exemplo para que as criaturas possam se mirar nele e ver na caminhada, na realização dele, uma caminhada possível. Então ele tem que se tornar mortal e, como mortal, atravessar e caminhar e conquistar para mostrar ao mortal que essa caminhada é possível, que essa travessia, que essa conquista é possível. Se um deles, eles vêm escalar os picos do céu, os homens podem então esperar aprender sobre aquela titânica escalada. Deus precisa nascer sobre a terra e ser como o homem, para que o homem, sendo humano, possa fazer-se mesmo como Deus. Aquele que salvaria o mundo precisa ser uno com o mundo, todas as coisas sofredoras conter no espaço de seu coração e suportar o pesar e a alegria de tudo o que vive. Aqui nós estamos diante de um dos momentos supremos de Savitri, e a tradução dá um eco, ainda que pálido, da grandeza do que é colocado aqui. Não apenas a grandeza do significado, mas a grandeza, a maneira como, na linguagem, na força da linguagem, isso é colocado. Então, na primeira passagem, fica claro que o que faremos, os humanos comuns, seguindo o exemplo do Avatar, ainda assim será exigente, será uma escalada. E não uma escalada qualquer, mas uma escalada que vai exigir o empreendimento de toda a força, a vontade que a consciência humana puder mobilizar. E aqui, de novo,
a expressão da missão do Avatar. Deus precisa nascer sobre a terra e ser como o homem, para que o homem, sendo humano, possa fazer si mesmo como Deus. Então, mais uma vez, o sentido da criação, como Tirurubim e Demãe nos mostram, é que a criação um dia manifeste a plenitude das potencialidades do espírito, do próprio ser divino. Mas para fazer isso, ela depende de que em alguns momentos haja como que manifestações, encarnações do próprio ser divino. Aqui o Avatar. Deus precisa nascer sobre a terra e ser como o homem. Então, mais uma vez, o Avatar não apenas traz uma possibilidade nova, mas ele como que exemplifica, ele mostra um caminho possível à consciência humana. Para que então, sendo humano, ou seja, não negando a sua condição de humanidade, mas para dentro dessa condição de humanidade ou de dentro dela, o humano possa chegar a tal grau de identificação com a dimensão do divino que fará com que ela se manifeste a partir da sua forma humana. Deus precisa nascer sobre a terra e ser como o homem, para que o homem, sendo humano, possa fazer-se mesmo como Deus. Aquele que salvaria o mundo precisa ser uno com o mundo. Todas as coisas sofredoras conter no espaço de seu coração e suportar o pesar e a alegria de tudo o que vive. Sua alma deve ser mais vasta que o universo e sentir a eternidade como seu próprio estofo, rejeitando a personalidade do momento, saber-se mais antiga do que o nascimento do tempo. A criação, um incidente em sua consciência, Arcturus e Belfegor, grãos de fogo, circulando num canto de seu céu sem limites. A destruição do mundo, uma pequena tempestade transitória na calma infinidade, que ela se tornou. Mais uma vez, então, a afirmação de que a alma pode e deve identificar-se com a infinitude e a eternidade. Sua alma deve ser mais vasta que o universo e sentir a eternidade como seu próprio estofo, rejeitando a personalidade do momento, saber-se mais antiga do que o nascimento do tempo, a criação um incidente em sua consciência, Arcturus e Belfegor, grãos de fogo, circulando num canto de seu céu sem limites. Então, ela que transcende o próprio limite do universo, transcende também o tempo. E sabe que a criação, essa criação, que na medida que podemos projetar, se estende para bilhões de anos atrás, é um mero incidente na sua consciência. E que mesmo os astros mais portentosos que os instrumentos humanos puderam detectar no universo, aqui dois deles, Arcturus e Belfegor, estavam entre as maiores, os maiores astros, as maiores estrelas que até então tinham sido identificadas. Meros grãos de fogo, circulando num canto de seu céu sem limites. Sabemos hoje o quanto a astronomia estendeu a dimensão do universo para limites até então inconcebíveis para a compreensão humana. Mas tudo isso é um mero canto do céu sem limites. A destruição do mundo, os choques de estrelas, os cataclismos que ocorrem no universo, uma pequena tempestade transitória na calma infinidade que ela se tornou. Se puderes afrouxar, ainda que só um pouco, a vasta cadeia,
recuar do mundo que a ideia fez, a seleção que tua mente fez do infinito, o lustro que tua mente lança sobre a dança do infinitesimal, então tu irás desvelar o incognoscível, e o supraconsciente crescerá consciente em teus cumes. Então, é dito como que a mente pode chegar a fazer como que essa projeção, essa concepção prodigiosa deste mundo, mas se for possível a ela recuar ainda disto, como que afrouxar os nós densos desta aparência de realidade, o ser poderá então ir além, desvelando o incognoscível e o próprio supraconsciente, aquilo que está acima do consciente, vai tornar-se consciente em teus cumes. Como o cume da montanha que recebe o sol muito antes de que a luz chegue na base, então primeiro os cumes se farão conscientes do supraconsciente. A visão da infinidade por teus olhos irá perscrutar, tu olharás dentro dos olhos do desconhecido, descobrirás a verdade oculta em coisas vistas como nulas e falsas. Atrás de coisas conhecidas, descobrirás a retaguarda do mistério. Então, aqui é o exato oposto do que a voz da noite havia afirmado a ela, como sendo uma verdade imperativa de que tudo é ilusão, tudo é falsidade. Essa voz, ao contrário, a convida a lançar o olhar para longe, para além daquilo que até então a consciência pôde abranger, e ela então vai, através dela, a infinidade irá olhar e perscrutar a própria criação, e ela poderá olhar dentro dos olhos do desconhecido, do mistério, e ela descobrirá a verdade que está oculta em coisas vistas como nulas e falsas, aquilo que a voz da morte quis mostrar a ela que é ilusão. Ela verá a verdade que está oculta mesmo nas aparências ilusórias. Atrás de coisas desconhecidas, descobrirás a retaguarda do mistério. Serás uma só com a realidade desnuda de Deus e o mundo miraculoso que ele se tornou, e o milagre mais divino ainda por ser, quando a natureza, que agora é o Deus inconsciente, translúcida se tornar para a luz do eterno. Sua visão, a visão dele, seu caminhar, dele os passos de poder, e a vida é preenchida com uma alegria espiritual e a matéria, a noiva desejosa do espírito. Então ela antecipa aqui aspectos, passos da consumação da criação, quando houver esta plena, perfeita unidade e manifestação do divino no mundo que ele criou. Quando a natureza, que agora é o Deus inconsciente, o Deus autoesquecido, que se esqueceu de si, que luta laboriosamente para despertar, para recobrar a sua natureza, quando ela, que hoje é um véu opaco, tornar-se translúcida para a luz do eterno, quando a visão da natureza for a própria visão de Deus, do divino, o caminhar de Deus, do divino, os passos de poder da natureza, e a vida for preenchida com uma alegria espiritual, a vida que hoje é um campo de luta, de sofrimento, for plena da alegria espiritual, e a própria matéria for a noiva desejosa do espírito, não o veículo relutante que oferece ao espírito um campo plástico, mas ao mesmo tempo resistente, com mil resistências e inércias, ela for a noiva desejosa, aquela que quer a manifestação plena, não apenas consciente, mas quer a plenitude do espírito. Consente em ser nada e ninguém, dissolve o trabalho do tempo, desvencilha-te de tua mente, recua de forma inome.
anula-te para que Deus, Ele somente, possa ser. Então aqui como que o resumo deste yoga radical que esta voz oferece a Savitri, que é, ao mesmo tempo, o resumo, a soma mesmo dos paradoxos que foram colocados antes. Então, ela é chamada a este expandir-se até para além do espaço e do tempo, mas, ao mesmo tempo, ao que é chamada a ser tudo, é chamada a ser nada e ninguém. E mesmo a desvencilhar-se da mente. A mente, que é um instrumento útil de conhecimento da criação, mas a partir de um dado momento ela será um véu limitador. Então, a própria mente, quando essa dimensão interior estiver plenamente pronta para manifestar, a própria mente pode ser deixada de lado, para que ela não se torne um instrumento de distorção, de limitação, e o ser pode recuar da identificação com a própria forma do indivíduo, o próprio nome, a própria tradição que cerca cada formação individualizada. Então, este verbo que Sri Aurobindo utiliza, propositadamente radical, anula-te, para que Deus, Ele somente, possa ser. À luz de tudo o que ouvimos antes, esse anular-se, dissolver-se dos véus exteriores é a condição para que a totalidade de dentro possa ser. Então, é um anular-se apenas dos véus exteriores, para que Deus, Ele somente, não o Deus externo, o Deus distante, mas o Deus, o divino imanente, o divino que está em tudo, o divino que é ela própria, que cada um de nós próprios é. Mas por um longo tempo ainda, o abandonar o apego da identificação com estes véus nos parecerá uma ameaça. Mas o comando aqui para Savitri é claro. Anula-te para que Deus, Ele somente, possa ser. Então, a parte que será falada pela mãe, com a música de Sunil, aqui uma palavra sobre a música, ela alcança, ao meu ver, na minha experiência, o auge da expressão musical em toda a criação de Savitri, de Sunil para Savitri. Não existe nada antes desta música e possivelmente nada depois que alcance a mesma altura, a mesma intensidade, a mesma grandeza, a mesma nobreza. Eu tinha preparado uma demonstração sobre a estrutura dessa música, pelo tempo não vai ser possível fazer isso, mas eu só quero chamar a atenção por fato de que ela não vem, da mesma forma como a voz da noite não veio como uma massa que indistinta, que trazia como que a ameaça da noite, a voz da luz também não será essa massa poderosa de luz, mas ela vem articulada, ela vem também como que em ondas. Então nós podemos identificar 4 momentos, como podemos identificar 4 momentos nessa fala dessa voz da luz a Savitri. Primeiro momento em que ela chega, se anuncia, portentosa, majestosa, soberana. Depois a primeira fala dela, aquela primeira admoestação para que a alma, para se realizar, se proteja em si. Depois uma fala mais extensa, uma segunda espiral mais plena, onde ela vai chegar ao máximo de plenitude, que é todo esse imenso ar que ela descreveu para Savitri, o avatar, assumindo, identificando-se por inteiro com a criação, para que possa então levar a criação à sua libertação, e uma quarta e última onda, uma quarta e última espiral, que reflete como que o cumprimento, a realização. Então é possível identificar naquela massa potente que será esta música esses 4 momentos, esses 4 fôlegos, essas 4 ondas. Então,
Das alturas, uma voz maior desceu, a palavra que toca o coração e encontra a alma, a voz da luz depois da voz da noite. Ó alma, não desnudes teu reino ao inimigo, para que tudo em ti possa alcançar seu absoluto. Deus precisa nascer sobre a terra e ser como o homem, para que o homem, sendo humano, possa fazer-se mesmo como Deus. Desvencilha-te de tua mente, recua de forma inome. Anula-te para que Deus, Ele somente, possa ser.
Then from the heights a greater voice came down. The word that touches the heart and finds the soul. The voice of light after the voice of night. O soul, bear not thy kingdom to the foe, that all in thee may reach its absolute. God must be born on earth and be as man, that man, being human, may grow even as God. Cast off thy mind, step back from form and name, annul thyself, that only God may be. Assim falou a voz, poderosa e elevadora, encorajadora, e Savitri ouviu. Ela inclinou sua cabeça e meditou, mergulhando dentro de si mesma, seu olhar profundo, na intimidade de sua alma, na noite silenciosa. Então, como disse no início, voltamos à noite, mas aqui não a noite da negação, mas a noite do silêncio. Então, não mais a voz da noite, mas a noite cósmica, silenciosa, acolhedora, fértil em novas criações, a qual sabe que vai se recolher para como que assimilar profundamente o que ouviu daquela voz. Assim falou a voz poderosa e elevadora, encorajadora. Shri Aurobindo usa o termo uplifting, que é tanto encorajadora como elevadora. Eu achei melhor manter as duas coisas, porque elas se complementam, né? E Savitri ouviu. Ela inclinou sua cabeça e meditou, mergulhando dentro de si mesma, seu olhar profundo, na intimidade de sua alma, na noite silenciosa.
Thus spoke the mighty and uplifting voice, and Savitri heard. She bowed her head and mused, plunging her deep regard into herself in her soul's privacy in the silent night. Uma vez mais, agradecendo também a companhia, não só no último ano, né, mas ao longo dos últimos 5 anos, porque
estamos completando justamente, talvez já um pouco mais de 5 anos, em que começamos o ciclo de estudos, e a previsão é de irmos ainda adiante, se possível, aí contando com a companhia de todos. Então, vamos encerrando aqui. No próximo domingo, nós teremos a síntese do yoga, então faremos uma inversão. No sábado, a audição de leituras Rolf, e no domingo, a síntese do yoga com o Henrique. Então, é isso. Vamos concluindo, agradecendo e desejando que possamos ter juntos aí um novo ano de caminhada e aprendizado em conjunto.